Oi, esse é o Compreendendo as Parábolas de Jesus, episódio 23, o construtor de uma torre e o rei rumo ao combate. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículos 28 a 33. Iniciamos esse episódio com a seguinte premissa: nenhum construtor e nenhum rei pensa entrar em uma missão sem antes definir se é capaz de levá-la até o fim. Alguns versículos de Provérbios compõem essa ideia. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Provérbios 24, versículo 3. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Provérbios 24, versículo 6. No rolo do templo, 11Q19, o manuscrito mais longo descoberto nas cavernas de Qumran, encontrado na caverna 11, apresenta a seguinte instrução: Passa instruções aos reis acerca da quantidade de soldados que devem ser enviados em várias circunstâncias quando Israel é atacado. Entretanto, os soldados não deveriam partir para a batalha enquanto o rei não entrasse na presença do sumo sacerdote e este consultasse no seu lugar a decisão a ser tomada, com base no Urim e no Tumim. Na cultura mediterrânea do primeiro século, as zombarias eram vistas como ofensivas, uma vez que o ambiente cultural era movido pela honra ou pela vergonha. Torres eram construídas para diversas finalidades agrícolas e militares. Jesus alerta para que os discípulos calculem os custos do discipulado. Assim como é tolice iniciar a construção de uma torre sem avaliar previamente os recursos, e um rei ir à guerra sem analisar se seus recursos serão suficientes para vencê-la, é tolice não considerar o impacto que tornar-se um discípulo de Jesus gera em nossa vida. Nos tornamos diferentes, o egoísmo é tirado de campo, nossas relações passam a ser diferentes, principalmente os laços familiares, exige uma entrega total da nossa vida, inclusive disposição a perdê-la, modifica a nossa forma de administrar e lidar com recursos e bens materiais, nos coloca em posição altruísta e generosa em relação aos outros. A fé em Cristo, que traz honra a quem Ele é, exige o discipulado de Jesus com todas as consequências que nos transforma. O discipulado é um empreendimento que exige dedicação, intenção, decisão, determinação e esforço da nossa parte, tanto quanto uma construção ou um combate. O relacionamento com Cristo ativa e fortalece a nós se de fato houver ação por nossa parte como discípulos. Uma pessoa que caminha como discípulo buscará a honradez com base na palavra do Senhor ensinada por Jesus Cristo. Como diz em Provérbios capítulo 21, versículo 21, quem persegue a justiça e a misericórdia de Deus encontra a vida, justiça e honra. Até o próximo episódio!